Apenas os netos legítimos recebem uma fatia do bolo. Meu pai sorriu de forma presunçosa. Minha filha abaixou o prato. Meu marido olhou para meus pais, depois para nossa filha, e, sem nenhum aviso, bateu levemente no copo, levantou-se e disse algo que deixou todos pálidos. Estávamos há apenas 15 minutos no que deveria ser um jantar familiar inofensivo quando meu pai falou isso. Logo depois que o assado chegou à mesa e alguém fez um comentário preguiçoso sobre o molho estar grosso demais, daquelas conversas em que ninguém presta atenção de verdade, mas todo mundo concorda só para não estragar a paz. Minha filha estava sentada ao meu lado, balançando as pernas, com um sapato quase caindo. Ela esperou a noite toda pela sobremesa, porque tinha visto a caixa do bolo quando chegamos e sussurrou para mim chocolate, como se fosse um código secreto. Então, quando meu primo trouxe o bolo e começou a cortar as fatias, ela estendeu as duas mãos como uma criança de 4 anos, sem perceber que os adultos estavam prestes a estragar o momento. Ele colocou uma pequena fatia no prato dela, equilibrando como se fosse um tesouro, e sorriu. E então meu pai, tomando um gole de vinho com aquele sorriso presunçoso que eu cresci odiando, mas aprendi a ignorar, disse em voz alta, alto o suficiente para todos ouvirem: apenas os netos legítimos recebem uma fatia do bolo. O silêncio não caiu imediatamente na sala. Houve algumas risadinhas desconfortáveis. Alguém pigarreou. Demorou um segundo para as palavras fazerem efeito, mas quando fizeram, caíram bem na frente de uma menina segurando um garfo e tentando entender por que ninguém mais estava sorrindo. Olhei para minha mãe. Ela nem piscou, como se já tivesse ouvido aquilo antes e concordasse como se fosse óbvio. Meu irmão de repente se interessou de verdade pelo celular. Meu primo ficou olhando para o prato. E meu marido, ele apenas encarava meus pais. Então ele se levantou, sem pressa, sem drama, apenas como quem já tinha tido bastante. Tocou levemente no copo com o cabo do garfo. O som ecoou alto demais para um gesto tão pequeno. E então ele falou: se vocês não consideram minha filha sua neta, então não fazem mais parte dos assuntos desta família. E, se estão se perguntando se isso inclui o dinheiro que vocês recebem toda semana, sim, isso termina hoje à noite. Eu não me movi. Não respirei. Minha mãe olhou para cima, como se fosse falar algo, mas ele a interrompeu antes que pudesse abrir a boca. Não vou ficar aqui assistindo vocês humilharem uma criança. Vocês fingem há tempo demais. Não a amam. Já deixaram isso claro, então não tem mais direito de se beneficiar de nós. Então ele se sentou, serviu água para si mesmo, calmo como nunca. E pela primeira vez na vida, meu pai não teve nada a dizer. Queria poder dizer que aquele momento foi libertador ou poderoso, mas, na maior parte, parecia que algo se quebrava. Algo que eu vinha remendando com fita adesiva há anos. Eu inventava desculpas para eles, os defendia para meu marido, dizia que eles iam mudar de ideia, mas eles nunca mudaram. Nunca mudariam. Nunca enxergaram minha filha como minha. Mal a enxergavam. E para quê? Biologia. Quando me casei com meu marido, não foi por alguma fantasia. Foi porque eu o amava e amava minha filha. Não era complicado, até meus pais transformarem em algo assim. O que eles não sabiam era que os $700 que recebiam toda semana não vinham de alguma conta misteriosa. Vinham de mim, ou melhor, do meu marido, através de mim. Ele nunca se importou, nunca questionou. Eu disse que eles estavam passando dificuldades e ele apenas respondeu: faça o que precisar fazer. Eles nunca agradeceram, nunca reconheceram. Apenas esperavam, como se tivessem direito. Agora, não tinham mais. Depois do jantar, coloquei minha filha no banco de trás e a prendi no cinto. Ela estava sonolenta, sem realmente entender o que tinha acontecido. Beijei sua testa e disse que estava orgulhosa dela. Quando chegamos em casa, servi um copo de vinho e sentei em silêncio. Sabia que meu telefone iria vibrar, que haveria mensagens raivosas, ligações, acusações. Eles diriam que eu era ingrata, que os traí, que deixei meu marido me controlar. Mas a verdade era que eles nunca me respeitaram. Nem como mãe, nem como esposa, nem como pessoa. E agora estavam prestes a aprender o que significava perder a única pessoa que sempre lhes estendeu a mão. As mensagens começaram antes mesmo de entrarmos na garagem. Primeiro, a indignação previsível da minha mãe,
então agora seu marido decide por vocês dois. Você deixou ele nos envergonhar na frente de todo mundo. E mais uma, alguns minutos depois, você realmente acha que cortar os pais faz de você uma heroína? Isso só mostra o quão perdida você está. Meu pai também não perdeu tempo, você nos deve mais do que imagina. E então veio a verdadeira pérola, vamos conversar em breve. Só você e nós, sem ele por perto. Fiquei olhando para o telefone na mão, depois coloquei-o virado para baixo no balcão da cozinha e não o peguei mais naquela noite. Minha filha adormeceu em menos de 10 minutos após chegarmos em casa. Ela não entendia nada do que tinha acontecido, mas mesmo com 4 anos, sentia que algo estava errado. Meu marido não disse nada enquanto a arrumava para dormir. Quando voltou para o andar de baixo, serviu um drink para nós dois e sentou ao meu lado em silêncio. Não precisávamos falar sobre isso. Já estava decidido. O que meus pais não sabiam era que eu já tinha parado o pagamento automático antes mesmo da sobremesa terminar. Minhas mãos tremiam embaixo da mesa enquanto eu fazia login no celular, cancelava a transferência e ficava olhando para a tela de confirmação como se isso mudasse algo em como eu me sentia. Não mudou. Pensei que talvez eles se acalmassem depois de alguns dias. Talvez percebessem que tinham ido longe demais e pedissem desculpas, ou ao menos recuassem tempo suficiente para fingir que tinham. Mas não. Na segunda-feira, mudaram de tática. Os e-mails começaram a chegar em profusão. Minha mãe tentou a abordagem mais suave primeiro, assunto, não vamos destruir a família. Depois outro, ainda somos seus pais. E então uma frase que ficou comigo por dias, você não é a mãe de verdade dela. Não deveria fingir que é. Foi quando algo dentro de mim quebrou. Meu pai enviou depois um e-mail maior, cheio de palavras como traição, linhagem e responsabilidade. Terminou com uma ameaça, embora tentasse disfarçar, disse algo sobre as coisas ficarem difíceis se eu não consertasse isso. Bloqueei os números deles, deletei os e-mails, mas não antes de encaminhar todos para meu marido, só para que ele entendesse exatamente com o que estávamos lidando. 2 dias depois, recebi uma mensagem da recepção do escritório dele. Seu pai veio aqui e pediu para falar com seu marido. Ele disse que era um assunto urgente de família. A segurança teve que escoltá-lo para fora. Pelo visto, ele não gritou nem empurrou ninguém. Apenas fez cena, agindo como se realmente pertencesse ali, dizendo à recepcionista que era da família. Quando ela perguntou sobre o que era a reunião, ele respondeu, é sobre dinheiro. Meu marido me enviou apenas uma mensagem depois disso, ele não vai chegar perto do meu prédio de novo. Já avisei a segurança. Naquela noite, sentei sozinha no quintal e pensei na versão de mim que teria pedido desculpas por tudo isso. A versão que teria ligado para eles implorando para aceitarem minha filha, mesmo que só um pouco. Mas aquela versão de mim já havia ido embora há muito tempo. Eles não apenas insultaram minha filha. Eles a humilharam, uma criança de 4 anos. Não sussurraram atrás de portas fechadas, nem desabafaram com um terapeuta. Disseram na frente de todos, com o bolo na mesa e 20 pessoas na sala. Queriam uma vitória pública. Conseguiram um fracasso público. A pior parte é que eles achavam que poderiam controlar o resultado. Que, se fizessem barulho suficiente, eu cederia. Que eu teria tanto medo de quebrar a ilusão de família que faria qualquer coisa para mantê-los em silêncio. Mas a ilusão já estava quebrada. Então meu primo Josh ligou. Soava hesitante, como se não quisesse se envolver, mas também não pudesse ficar de fora. Ele disse, olha, achei que você deveria saber. Sua mãe está dizendo às pessoas que seu marido a obrigou a bloqueá-los, que ele está te controlando, que cortou o dinheiro para te isolar. Ela até contou para a tia Marie que ele é abusivo. Eu fiquei ali quieta. Deixei ele falar até o fim, agradeci e desliguei. A mudança não foi repentina. Foi lenta. Mas, naquele momento, se tornou definitiva. Isso já não era mais sobre dinheiro ou respeito. Isso era guerra. E eles deram o primeiro passo. Começou do jeito que sempre começa com eles, silencioso, manipulador e calculado para parecer inocente. Primeiro, uma mensagem de voz da minha mãe. A voz baixa, doce, falsa. Acho que todos dissemos coisas que não queríamos. É hora de seguir em frente.
Vamos voltar ao normal. Me ligue. Em seguida, veio um e-mail. O assunto: reconstruindo a confiança. 2 parágrafos de desculpas pela metade, a maior parte culpando meu marido por me afastar deles. Ela dizia que estavam dispostos a deixar o drama de lado, se eu estivesse pronta para admitir que o jantar tinha saído do controle. Falava que eu deveria considerar tudo o que eles tinham feito por mim e como eu havia mudado desde o casamento. Mudado. Eu havia mudado. Eu havia criado coragem. Era isso que eles não suportavam. Após 2 semanas de silêncio da minha parte, o tom virou. As mensagens ficaram frias, agressivas. Uma delas veio do meu pai, um verdadeiro espetáculo de ego. Alegava que cortar o apoio financeiro era imprudente, que eu tinha uma dívida moral com eles por me criarem e que agora eles corriam o risco de perder a casa por causa do meu ataque emocional. Ele escreveu: "Você não era ninguém antes de nós. Lembre-se disso." E perto do final do e-mail, uma frase que não soou bem: "Não nos force a cobrar o que nos é devido." Não estava claro o que isso significava. Propriedade, dinheiro, minha filha. Essa era a característica dos meus pais, nunca diretos. Gostavam de ameaças com apenas a dose certa de ambiguidade para te deixar adivinhando, com medo. Encaminhei o e-mail para meu marido e, pela primeira vez desde o jantar, vi algo diferente no rosto dele. Ele não estava com raiva. Estava focado, calmo, mas firme. Ele disse apenas uma coisa: "Vamos garantir que eles não possam tocar em nada." Nas 48 horas seguintes, agimos rápido. Nosso consultor financeiro revisou todas as contas. Qualquer coisa que eu tivesse coassinado, fechamos ou transferimos. Tirei meu nome das contas de serviços compartilhados que, estupidamente, tinha ajudado eles a conseguir quando o crédito deles estava arruinado. O cartão de supermercado compartilhado foi cancelado, os serviços de streaming que usavam em nossas contas foram encerrados, saímos de todas as sessões e bloqueamos o acesso. Então liguei para o advogado, não porque quisesse começar uma guerra legal, mas para ter documentação, um registro claro, caso fosse necessário. 3 dias depois, a campainha tocou. Uma mulher estava lá, segurando uma prancheta e usando um crachá. Serviço de proteção à criança. Ela disse que alguém havia feito uma denúncia anônima, alegando que nossa filha vivia em um ambiente estável. Que a mãe biológica havia falecido e que a mulher que a criava agora, eu, não era legalmente apta. Que o pai poderia ser manipulador e financeiramente abusivo. Ela usou essas palavras exatamente. Palavras que eu já havia lido nos e-mails dos meus pais. Deixei-a entrar. Não havia nada a esconder. Ela atravessou nossa cozinha, espiou a sala de estar. Nossa filha estava colorindo na mesa, cantando baixinho para si mesma. Sorriu para a mulher, levantou seu desenho de uma girafa azul e disse: "Isso é para a mamãe." Os olhos da assistente social se voltaram para mim. Ela acenou com a cabeça, anotou algo, fez algumas perguntas básicas e foi embora. Pediu desculpas, extraoficialmente, claro, e disse que esse tipo de coisa acontece quando as pessoas sentem que perderam o controle. Ela não disse, mas eu entendi o que quis dizer. Meus pais haviam feito a denúncia. Eles usaram uma agência governamental como arma contra uma criança. Cruzaram uma linha que eu não pensava que eles seriam capazes de chegar perto. Naquela noite, sentei no chão do quarto da minha filha, observando-a dormir. Sua girafa de pelúcia encaixada sob o queixo, bochechas suaves e tranquilas. Eu sabia o que tinha que fazer. Não apenas bloqueei os números deles. Deletei todas as fotos, todas as mensagens, todos os rastros deles. Eu os eliminei da minha vida como se fossem mofo. Meu marido mudou os códigos de segurança da casa. Instalamos câmeras em todas as entradas. Certifiquei-me de que a creche tivesse contatos de emergência atualizados, com instruções de que meus pais não poderiam se aproximar dela de forma alguma. Então liguei novamente para o advogado. Queria deixar registrado que, se eles tentassem qualquer coisa, receberiam uma notificação de cessar e desistir. Eu não queria que eles chegassem perto da minha filha nunca. Ele nem hesitou: "Eles vão perder a cabeça", disse. Eu respondi que estava contando com isso. Eles queriam voltar. Não porque se importassem. Não por amor à minha filha ou a mim.
Queriam acesso, controle, dinheiro, poder. Mas desta vez, deixei que se afogassem no silêncio que eles mesmos criaram. Dei exatamente o que mereciam. Nada. 2 semanas se passaram. Sem e-mails, sem mensagens de voz, sem visitas do Serviço de Proteção à Criança. Estava silencioso demais, como aquela parte do filme pouco antes de tudo dar errado. Meu marido e eu começamos a respirar novamente. Levamos nossa filha a um festival de outono na cidade. Ela vestia um moletom pequeno com orelhinhas no capuz e escolheu uma abóbora metade do seu tamanho. Rimos. Tiramos fotos. Tentamos lembrar como era a vida antes de todo aquele barulho. Naquela noite, ao arrumá-la para dormir, ela perguntou por que não íamos à casa da vovó e do vovô há algum tempo. Eu disse suavemente que, às vezes, os adultos esquecem como ser gentis. E, quando isso acontece, é melhor dar espaço a eles. Ela assentiu e sussurrou: "Tá bom, mamãe." Então adormeceu com sua girafa. No dia seguinte, meu irmão ligou. Eu não falava com ele há mais de um mês. Ele sempre mantinha a cabeça baixa quando se tratava de drama familiar. Nunca tomava partido, nunca causava problemas. Então não esperava que a primeira coisa que saísse da boca dele fosse: "Acho que a mamãe e o papai estão planejando alguma coisa." Ele não estava ligando para reconciliar. Soava assustado. Disse que eles estavam contando para as pessoas que resolveriam a situação antes das festas, que estavam fazendo arranjos financeiros para reafirmar seus direitos sobre os negócios da família. Ele disse que ouviu meu pai falando ao telefone em viva voz com um advogado, algo sobre alavancagem de inventário e legitimidade biológica. Perguntei o que isso significava. Ele não sabia. Mas então disse outra coisa: meu pai contou ao tio Rei que talvez tivesse um jeito de desfazer o que aconteceu no jantar. Disse que eu era apenas a face do negócio agora, que meu marido era quem tinha o verdadeiro controle e que, se pressionasse o suficiente, ainda poderia voltar a ter influência. Ele pediu: "Não diga a eles que eu liguei. Por favor." Depois que desliguei, fiquei sentada por um longo tempo. Não assustada, nem com raiva, apenas atônita. Eles não estavam desistindo. Estavam escalando a situação. Naquela noite, meu marido e eu pegamos a caixa. Era um cofre à prova de fogo, trancado, no fundo do nosso armário. Dentro estavam documentos, acordos de acionistas, procurações, até mesmo os papéis formais da adoção que havíamos registrado no mês seguinte ao nosso casamento. Não tínhamos contado para muitas pessoas sobre a adoção, tinha sido um processo discreto. A certidão de nascimento original ainda tinha o nome da mãe biológica, e não o mudamos por respeito. Mas legalmente, em todas as linhas relevantes, eu era a mãe dela. Ninguém podia mudar isso, nem mesmo meus pais. No dia seguinte, nosso advogado entregou a ordem de cessar e desistir. Foi enviada aos meus pais por transportadora. Meu pai assinou o recebimento pessoalmente. 2 horas depois, recebi uma notificação do sistema de segurança: havia movimento na frente de casa. Abri o feed das câmeras. Quem estava ali? Meu pai, parado do lado de fora do portão segurando um envelope. Ele não disse nada. Não apertou a campainha. Apenas colocou o envelope no pilar do portão e foi embora. Dentro havia uma carta digitada, formal e repugnante. Ele alegava que minha filha não era minha verdadeira filha e, portanto, não tinha ligação legal com o sobrenome da família. Dizia que meu marido havia me manipulado para me colocar em uma posição de submissão e que minha própria linhagem agora estava em risco. Terminava com esta frase: "Estamos preparados para contestar a legitimidade do seu papel como mãe se você nos obrigar a agir." Foi naquele momento que decidi: eles estavam acabados. Completamente. Para sempre. Mas eu não só bloqueei. Não só preenchi mais formulários. Fui um passo além. Meu marido e eu convocamos uma reunião com o conselho da empresa da família, a mesma que meus pais ajudaram a fundar décadas atrás, mas que agora estava totalmente sob nosso controle. Meu pai ainda constava tecnicamente como fundador honorário, um título vazio, sem poder real naquela tarde, removemos o título. De forma permanente, legal, pública e com votação unânime. Trocamos as fechaduras do prédio administrativo, fizemos um comunicado interno explicando a separação e, por fim, tomamos uma última decisão. Renomeamos a empresa.
Colocamos o nome da nossa filha. Na verdade, o nome do meio dela, discreto, elegante, forte. A nova placa estava na porta em menos de uma semana. A primeira vez que meu pai a viu, ele apareceu de novo. Dessa vez no escritório. Mas não passou da recepção. E, dessa vez, ele não foi escoltado para fora. Ele foi ignorado. Ninguém sequer o reconheceu, porque naquele momento ele não era mais ninguém. Depois da mudança de nome, houve uma calmaria, como o olho do furacão. Eu sabia que não duraria. O silêncio não tinha cheiro de rendição, tinha cheiro de estratégia. Uma semana passou, talvez 9 dias, antes de tudo começar a desandar outra vez. Primeiro, bem devagar, e-mails de fornecedores perguntando se havia ocorrido uma mudança na liderança. Um deles até disse ter recebido uma ligação de alguém se apresentando como fundador, alertando que a empresa estava em disputa e que não deveriam aceitar novos contratos sem a assinatura dele. Nós sabíamos exatamente quem era. Ele estava usando o título que tínhamos retirado semanas antes. Fundador. Como se isso ainda significasse alguma coisa, como se tivesse significado um dia, considerando que ele não movia um dedo há mais de 10 anos. Ele se agarrava àquele título como se fosse sua última forma de existir. Quando começamos a esclarecer a situação com cada fornecedor, a história desabou rapidamente. Meu pai havia contatado várias pessoas ligadas à empresa, clientes, antigos fornecedores, até ex-funcionários, dizendo que havia fraude, que eu era mentalmente instável e que meu marido manipulava tudo por trás das cortinas. Era assassinato de reputação. Cru e simples. Mas o próximo golpe não veio pelo negócio. Veio através da minha filha. Uma manhã, justo quando eu estava prestes a levá-la à creche, a diretora ligou. Disse que 2 pessoas haviam aparecido pedindo para buscar minha filha. Um homem e uma mulher afirmaram ser os avós dela e que eu havia dado permissão. Felizmente, eles não constavam na lista de autorização e foram imediatamente barrados, mas a diretora soava abalada. Ela nem está aqui hoje, disse. Eles não sabiam disso. Pensaram que ela estaria esperando. Desliguei e liguei para nosso advogado antes mesmo de terminar de amarrar os sapatos. Isso não era mais drama pequeno. Era interferência. Era sério. Naquela tarde, já tínhamos uma ordem formal de não contato registrada. Cópias enviadas para a creche, para o pediatra da minha filha, para a empresa de segurança da nossa casa. Garantimos que houvesse linguagem legal estabelecendo que, se qualquer um deles chegasse perto dela novamente, lidariam com a polícia, não com advogados. Meu marido permaneceu calmo, mas ainda assim trocou todas as fechaduras da casa naquela noite. Então veio o movimento final. 2 dias depois, fomos notificados com documentos legais. Meus pais estavam nos processando não por custódia, não por difamação, mas por danos emocionais e financeiros. A base da alegação deles era que eu havia abandonado meus deveres como filha, que a remoção pública dos nomes deles da empresa causou humilhação irreparável e que os pagamentos semanais de $700 haviam criado uma dependência que nós interrompemos ilegalmente. Eu ri quando li a parte em que diziam que eu havia cortado a linha de vida deles por despeito. Eles achavam que, depois de tudo, o relatório do Serviço de Proteção à Criança, a tentativa na creche, a difamação, ainda poderiam usar os tribunais para tirar algo de nós. Nosso advogado tratou do caso rapidamente. Não havia mérito algum. O caso foi arquivado antes mesmo de chegar a uma audiência. Mas deixou algo cristalino: eles nunca iam parar. Não estavam tentando consertar nada. Não estavam tentando curar feridas. Estavam tentando ganhar algo. Qualquer coisa. Dinheiro, poder, controle, até mesmo atenção. Então fiz algo que nunca imaginei fazer: contei toda a verdade para o resto da família. Não fiz isso online. Não publiquei nada dramático. Organizei um pequeno encontro em um espaço comunitário. Sem pressão. Apenas um aviso tranquilo para todos que algum dia haviam perguntado por que eu me afastava dos meus pais. A maioria veio: tias, tios, primos, até meu irmão, que tinha parado de responder depois de me alertar antes. Levei tudo: os e-mails, a ordem de cessar e desistir, a carta que eles deixaram no portão, o relatório da creche, até as imagens da câmera de segurança. Não gritei, não chorei. Apenas deixei a verdade falar.
Quando terminei, disse o seguinte: não estou pedindo que vocês os odeiem, mas estou pedindo que parem de me cobrar para perdoá-los. Eu terminei. Minha filha não é uma peça de xadrez. Meu casamento não está em negociação, e minha paz não é um presente que eles possam pegar emprestado. Saí antes que alguém pudesse responder. Mais tarde, naquela noite, meu irmão me enviou uma mensagem, apenas 2 palavras: era hora. Na manhã seguinte, acordei com 5 chamadas perdidas da minha mãe. Não ouvi as mensagens de voz. Deletei todas antes mesmo de terminar de baixar. Depois, bloqueei todos os números que eles já haviam usado. Não senti orgulho. Não me senti triunfante, mas me senti limpa. E, pela primeira vez em anos, não olhei para trás. Já se passaram 4 meses. 4 meses desde que bloqueei os números deles, cortei a última corda que me prendia a pessoas que só sabiam tirar. 4 meses de silêncio, paz e reconstrução. Não vou fingir que foi perfeito. Às vezes, nos momentos de silêncio, ainda penso neles. Não com saudade, nem com amor, apenas com um estranho vazio, como quando você percebe que um lugar que costumava visitar não existe mais. Algumas noites, lembro de como meu pai me trazia doces do posto de gasolina quando eu era pequena, ou de como minha mãe cantarolava enquanto lavava a louça. Coisas suaves, pequenas coisas que tornam mais difícil acreditar que eles se tornaram quem são agora. Mas então me lembro de uma criança de 4 anos segurando um garfo e olhando para um prato de bolo que disseram que ela não merecia. E é nesse momento que a dor desaparece. Sempre que recebo notícias de alguns parentes, meu irmão ainda me mantém informada, com cuidado. Ele diz: nossos pais não pararam de tentar contar a própria versão da história. Como você se voltou contra eles, como seu marido te manipulou, como eles foram expulsos do próprio negócio da família. Eles omitem a parte em que humilharam uma criança, registraram um falso relatório no serviço de proteção à criança e tentaram aparecer na creche. Minha mãe até tentou enviar um cartão de aniversário no mês passado. Meu irmão recebeu através de um amigo em comum. Dentro, havia uma nota de $50 e um bilhete que dizia: da vovó, sempre aqui se você precisar de nós. Eu nunca vi. Meu irmão jogou fora antes que eu pudesse pegar. Ele me disse: eles não acabaram. Só não sabem. Já perderam. E essa é a verdade. Eles perderam não apenas o acesso ao dinheiro ou o controle do negócio. Eles me perderam. A filha que se contorcia para agradá-los. A mulher que acreditava que lealdade significava sacrifício, mesmo que custasse a própria paz. Eles nunca conhecerão a mulher que me tornei no dia em que escolhi proteger minha filha em vez de preservar o orgulho deles. E finalmente eu entendo agora: família não é só sangue. Não é obrigação. Não é guardar segredos para evitar conflitos. Família é quem fica quando tudo desmorona. Quem constrói com você. Quem coloca sua filha em primeiro lugar sem precisar pedir. Meu marido nunca me pediu para escolher. Ele apenas esperou, quieto, paciente, enquanto eu me arrastava pela culpa, pela confusão, pelo luto de perceber que meus pais nunca realmente me viram. Não como mãe, nem mesmo como pessoa. E minha filha, ela continua desenhando aquelas mesmas figuras. Uma que ela colou na geladeira na semana passada tinha 3 bonequinhos. Um alto, de óculos, um menor, de cabelo castanho longo, e um pequenininho com um vestido rosa. Acima, na caligrafia bagunçada dela, estava escrito: minha família. Ninguém faltando, nenhum lugar vazio. Foi aí que eu soube: eu não estava apenas protegendo ela. Eu estava nos protegendo. Eu quebrei um ciclo que ela nunca precisará viver. E esse é o legado que levarei, acima de qualquer coisa que meus pais já me deram. Eles tentaram voltar. Tentaram de tudo, mas não há mais nada para destrancar. Cada porta está fechada, cada número bloqueado, cada mentira exposta. Eu não queria que terminasse assim. Mas não me arrependo que tenha terminado, porque eu não perdi apenas meus pais. Eu encontrei minha voz. Encontrei minha paz. Encontrei a vida que quero para minha filha.